E no Aeronotícias de hoje, você sabia que nem sempre quando você compra uma passagem com assento na janela, tem uma janela? E tem muita gente processando a empresa aérea por causa disso. Vamos falar sobre isso hoje. E tem empresa aérea que está cobrando passagem proporcional ao peso dos passageiros. Então aqueles que pesam mais estão pagando passagem mais cara. Vamos falar sobre isso também. E um avião faz pouso em emergência devido àqueles dispositivos eletrônicos de carregamento de bateria de celular, aqueles power bank. E vamos falar sobre isso também, se esses dispositivos geram algum risco para a aviação. Tudo isso aqui no Aeronotícias, que está começando agora. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar, de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! E a Delta e a United Airlines estão sendo processadas por passageiros que afirmaram pagar a mais para escolher o assento. No caso seria uma janela, mas quando chegaram lá era uma parede que não tinha janela. Isso acontece, tá? Tem configurações de aeronaves que você fica do lado da janela, mas você chega ali e não tem janela, tá? Só que no caso aí, essas empresas não informaram o passageiro que na hora de escolher, ali não tinha janela nenhuma, era uma parede fechada que não tinha ali a abertura para ele poder olhar lá fora. E aí essas pessoas estão pedindo indenização, estão entrando com ação, né? Pedindo indenizações em processos coletivos que podem envolver mais de 1 milhão. 1 milhão para cada passageiro, pelo que eu estou entendendo aqui na reportagem, tá, pessoal? Então, ó, os processos foram protocolados e os documentos alegam que determinadas aeronaves, como o Boeing 737, 757 e Airbus A321, possuem assentos localizados onde normalmente haveria uma janela, mas devido à configuração interna, nenhuma janela está disponível. Isso acontece realmente, tá? Os autores da ação, os que foram prejudicados, afirmam que nem a Delta nem a United indicam esses assentos durante o processo de reserva, prática que concorrentes como a Alaska Airlines e a American Airlines adotam. O ideal seria fazer como essas outras empresas aí, Alaska e American, fazem, né? Já avisar para o passageiro que não tem janela ali, ele vai ficar sentado no canto olhando para a parede, no cantinho do pensamento. Fica aí de castigo, né? Ficar na janela já não é um negócio tão legal, né? Tirando o pouso e decolagem que você acompanha, olha o pouso e decolagem ali, que você consegue ver alguma coisa, tudo bem. Só que depois que o avião tá voando, aquilo ali só atrapalha, né? Aquela iluminação toda, você não consegue ver nada lá fora, né? Não tem nada para ver porque está muito longe do chão. E aí a maioria dos passageiros normalmente fecham tudo para o avião ficar com aquele escurinho e você poder descansar, fazer alguma coisa. Então aí só que ficar no canto ainda não ter nada, o ideal, eu prefiro, por exemplo, sentar no corredor, né? O pior lugar é o meio. Agora na janela você ainda tem a janela para olhar um pouquinho lá fora quando dá. No corredor é mais fácil, mais cômodo, e no meio é o pior dos mundos, né? Mas se você ficar lá no canto sem janela, é pior do que ficar no meio, que você vai ter que pular 2 pessoas para você ir no banheiro, no toalete, enfim. E não tem nada ali que possa te entreter, né? Então esses passageiros estão pedindo indenizações e o que vocês acham, gente? Estão certos? Ó, a moda brasileira está pegando fora do Brasil, ó. Começando a ter mais processos, né, mundo afora aí, em relação à aviação. As taxas de seleção de assentos fazem parte da receita auxiliar, porque as empresas cobram
do passageiro para ele poder marcar o seu assento. No caso aí, o passageiro marcou o seu assento, só que ele não sabia, ele achou que estava comprando um assento com janela e ninguém avisou. Caso contrário, se você não pagar, a empresa te coloca num assento aleatório que ela escolhe. No caso aí, os passageiros pagaram. Se eles pagaram, então eles deveriam ter acesso ou ter direito a essa janela aí. Eu vou ficar a favor, né, desses passageiros aí que, na minha opinião, faltou um aviso, faltou mais informações, né? E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que tá certo, tem que processar? Nesse caso aí, a empresa falhou, deveria ter avisado, né? Eu acho que deveria ter avisado. E passageiros acima do peso são obrigados a comprar 2 assentos em voos de empresa aérea de baixo custo. Olha aí, gente. Doideira, né? Então, passageiros acima do peso na empresa aérea Southwest poderão encontrar mais dificuldades para obter reembolsos por assentos adicionais. Além disso, a empresa exigirá que qualquer cliente que não puder ser acomodado de forma segura em um único assento, definido como entre 2 apoios de braço, ali tem mais ou menos 55 centímetros, mais ou menos, em torno disso aí, tá? Tem gente que não cabe ali, né? Então vai ter que comprar um assento adicional para ficar sentado ali. Tem um extensor de cinto para poder um cinto fechar no outro. Então tem todo aí um procedimento, né? E aí, qual que é a questão? A empresa antes, ela incentivava os passageiros a comprarem um assento a mais para ficar sentado ali de forma segura nos 2, e depois ela fazia um reembolso de um assento. Agora ela está criando mais restrições para poder fazer esse reembolso, né? Assim, a empresa aérea, quando ela faz transporte de carga, ela cobra por peso. Agora, quando é transporte de pessoas, é por pessoa, independente do peso que a pessoa tenha, né? A pessoa pode variar em relação ao peso que a pessoa quer levar de bagagem. Aí vai ter taxas diferenciadas para o tanto de bagagem, volume e bagagem, né? E peso que você vai levar. Então essa discussão aí, ela remonta já de um passado recente, onde as empresas aéreas já estão cogitando em cobrar passagem proporcional ao peso do passageiro. O que vocês acham aí, gente? Vocês acham que deveria ser cobrado em relação ao peso ou em relação como é feito hoje, né? Uma média, todo mundo paga o mesmo valor, né? Vocês acham que é justo com a pessoa que pesa menos pagar aquilo que paga uma pessoa que pesa mais? Ou o certo é todo mundo pagar o mesmo valor, né? Fica aí o que vocês acham, né? Esse questionamento aí é uma discussão que já tem um tempo que é levada aí na aviação, né? Que a gente comenta na aviação, e as empresas, elas querem sempre perder menos, né? Para poder ganhar mais. Então fica aí, e a empresa Southwest está fazendo realmente adotando esse procedimento de dificultar, de restringir o reembolso da segunda passagem para o passageiro maior poder se acomodar, né? O que vocês acham? Deixa aí no comentário. E mais uma vez, um avião faz um pouso de emergência por causa de dispositivos eletrônicos que pegam fogo em função das baterias de íon de lítio, né? Olha aí, gente, foi nos Estados Unidos, um avião da American Airlines partiu da Filadélfia com destino a Phoenix e teve que fazer um pouso de emergência em Washington Dulles após um dispositivo eletrônico pegar fogo 30 minutos após a decolagem. Foi um Airbus A321 e pegou fogo, declarou emergência, vai ser investigado, né, o acidente, aí a ocorrência, digamos assim, e o avião fez um pouso sem nenhuma consequência, ninguém se machucou e não teve danos nem lesões. Porém, isso aí mexe mais uma vez, né, nesse assunto, né, toca nesse assunto a respeito de dispositivos eletrônicos, que antigamente a gente levava no máximo um relógio, não era nem eletrônico, era um relógio a corda, depois passou a ser um relógio a bateria, depois passou a ser uma calculadora eletrônica, aquelas agendas eletrônicas, antigamente a gente usava também o Palm Top, não sei se vocês lembram do Palm Top, tinha canetinha, né? Aí veio a era do celular,
celular e smartphone e laptop, power bank, enfim, você tem que levar, às vezes leva também Walkman, enfim. Então cada vez mais a gente está levando um monte de parafernália eletrônica a bordo e muitas vezes esses equipamentos não são certificados, não tem controle de qualidade rigoroso, são perigosos, assim como aqueles carregadores de celular doméstico que muitas vezes você compra no camelô, né? E aquilo ali pega fogo. E a gente leva esses power bank a bordo, eles também podem causar problemas. E a aviação ela está trabalhando em cima disso. A gente deve ter novidades em relação ao uso desses equipamentos, principalmente os carregadores portáteis para carregar laptop e celular, né? Nesse caso aí, a gente tem que enfatizar também o treinamento e a atuação dos pilotos e dos comissários de voo, que têm treinamentos específicos para atuar nessa situação. Lembrando que esse tipo de bateria de dispositivo, depois que ele começa a pegar fogo, ele não tem como extinguir o fogo. O que os comissários fazem é isolar aquilo ali, né, para não deixar o fogo expandir e espalhar pela aeronave. Então eles têm que ter noção de toda essa dinâmica, todos esses procedimentos, e eles fazem justamente isso para evitar que aconteça um mal maior. Então todo esse treinamento, às vezes você está ali viajando, né, achando que o comissário está ali só para fazer o serviço de bordo. Negativo. A função principal dos comissários de voo é atuar em situações como essas e que a cada vez mais estão ficando comuns, estão sendo recorrentes no dia a dia aí da aviação, né? Então aí vem a tecnologia deve melhorar no futuro. Eu acredito que para você poder levar um equipamento desse aí, em breve, tá, gente? Deve sair uma norma. Você só vai poder levar dispositivos certificados, com algum tipo de certificação, enfim, para mitigar e diminuir essas ocorrências que são potencialmente muito perigosas, tá? Felizmente não aconteceu nada, mas não vamos esperar acontecer, né? Tem que resolver diminuir o máximo a chance de acontecer um problema em relação a isso daí, tá bom? Bom, e eu agradeço a todos, uma excelente semana para todo mundo. O Aeronotícias fica por aqui, a gente se vê na próxima, até mais.